Olá, muito bom dia. Bom dia para você que nos acompanha nessa sexta-feira chuvosa, nessa sexta-feira de frio. Nós estamos no ar com mais um Pode Falar aqui na TV A Sua Voz, o nosso 8º episódio, com muita informação novamente. A gente sempre traz assuntos bacanas para debater aqui, assuntos que são importantes para você na sua vida, no seu dia a dia. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos recebendo aqui a Cássia Ternos, ela que é mentora, é palestrante, treinadora também na área de finanças. Bom dia, Cássia, seja bem-vinda. Bom dia, Samara. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma alegria estar aqui falando sobre finanças, né? Entendendo um pouquinho mais sobre o que afeta de fato as nossas decisões financeiras e de que forma que a gente pode utilizar isso para melhorar o nosso desempenho, a nossa performance financeira. Com certeza, um assunto muito importante. Tenho certeza que muita gente está esperando aí as dicas. Com certeza, né? E legal, assim, um espaço para a gente discutir sobre isso, porque, afinal de contas, dinheiro ainda é um tabu. A gente ainda tem uma certa vergonha, uma certa resistência, uma certa dificuldade de saber e falar sobre finanças. Então, quanto mais nós disseminarmos, né, ter espaços como um podcast, por exemplo, para falar sobre isso, melhor. Com certeza. Cássia, a gente sabe que muitas pessoas não vieram de berço lá da família com essa coisa do controle financeiro, né? E sofrem por isso, né? Sofrem no trabalho, sofrem na vida pessoal. Depois de adulto, depois, né, a gente, assim, nessa idade, a gente tem como resgatar esse controle, essa consciência financeira? É possível isso? Com certeza, gente. Nunca é tarde, né? Pra nada nessa vida e muito menos pra gente começar a cuidar do nosso dinheiro e pensar em como a gente pode desenvolver uma boa gestão financeira, né? Essa questão de não trabalhar em casa, não vir de berço, tem muita relação com a nossa cultura, né? De fato, né? Se a gente for olhar para trás, para a história da humanidade, por muito tempo, primeiro que não se tinha dinheiro, né? O dinheiro é algo que, de certa forma, só surgiu a partir de num determinado ponto da história. Depois a gente tem que entender que também é muito cultural ter especialmente os homens à frente da gestão financeira, né? Os homens que eram os únicos provedores dos lares, os homens aqui traziam o recurso e faziam a gestão dele. E de um tempo para cá, as mulheres com a inserção no mercado de trabalho também começam a ter espaço e, começam a ter também o seu dinheiro que fazem a gestão financeira, né? E muitas vezes são elas que só tem a mulher na casa, só tem a mãe, né? Que comanda a família, no caso, né? Com certeza. E também se tem uma abertura um pouco maior, tem muitos homens que delegam, inclusive, para suas esposas fazer essa gestão, né? Porque a mulher talvez seja mais cuidadosa, ela tenha mais habilidade, né? Talvez é que a gente não precise nem discutir uma questão de gênero. Sim. A pessoa tem mais perfil, mais aptidão, mais habilidade, mais competência para fazer essa gestão financeira. Mas com certeza, quem não teve gestão financeira em casa, quem não teve um lar no qual se discutia esses assuntos na infância, na juventude, sempre é tempo de aprender e sempre tem ferramentas para isso. É claro que talvez você vai ter que investigar um pouquinho mais sobre as suas habilidades, desenvolver novas habilidades para isso. Mas nunca é tarde. Não é impossível. Nunca, de forma alguma. E aí? Então a gente tá vendo que nós precisamos nos organizar financeiramente. Quais são os primeiros passos para isso, Cássia? O que a gente começa? Essa é uma pergunta que com frequência aparece lá na caixinha do Instagram. As pessoas Como eu faço? Como eu faço? Tá, beleza. Agora eu decidi que eu quero, né? Eu quero também ter uma gestão financeira mais adequada. Eu diria que o primeiro passo é você investigar a sua tomada de decisão. O que motiva as suas decisões? Tenta entender, tenta refletir, assim, as últimas compras que você fez. Faz um processo de investigação, olhando para trás, né? Olhando no retrovisor. O que motivou aquela decisão? Você comprou naquele momento porque você estava muito feliz? Você comprou naquele momento porque você estava muito triste? Você comprou para compensar alguma falta? Se você conseguir chegar nessa resposta, vai ser um ponto de partida importante para você começar a entender o que motiva de fato as suas escolhas, tá? Depois de feito isso, olhar para suas escolhas, olhar para sua decisão, tente fazer o diagnóstico, que é levantar todas as entradas e todas as saídas. As pessoas me pedem assim, mas tem que colocar tudo, tem que colocar inclusive comida, porque comida eu preciso comer de qualquer forma. Eu digo sim, tem que fazer tudo. Por quê? Porque muitas vezes a gente confia no nosso cérebro, a gente confia na nossa contabilidade mental e a gente acredita que tá tudo aqui, a gente lembra de tudo. E o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele foge do esforço cognitivo com muita frequência. Então, é claro que ele não vai lembrar. Você já deve ter passado por uma situação, por exemplo, de ter contado o mesmo valor para 2, 3 obrigações diferentes, né? Assim, eu tenho um valor X para receber no mês que vem, eu vou fazer isso, aquilo e aquele outro, e quando vê, faltou o dinheiro. Por quê? Porque o teu cérebro, naquele momento, vai lidar com a disponibilidade de informação que ele tem, que não é completa.
Então, por isso que é tão importante fazer esse levantamento, olhar de onde é que está vindo o teu recurso, como é que você pode potencializar, se tem forma de ter uma renda extra eventualmente, enfim. E olhar também para onde é que está indo. É importante a gente pensar em entender também assim, olha, com que frequência que eu estou fazendo as minhas compras? Qual é o momento do mês que eu compro mais? Qual é o horário do dia que eu estou mais vulnerável, que eu estou mais disponível, que daqui a pouco eu me emociono mais e consumo mais. Se a gente fizer esse diagnóstico bem feito, primeiro pensa nas tuas escolhas, depois faz esse diagnóstico por pelo menos um mês, para entender, né, o movimento do mês. O ideal, claro, se a gente tiver a série histórica melhor, né, se eu conseguir saber ao longo do ano o que acontece. Mas se eu conseguir fazer esse diagnóstico de entender de onde é que está vindo o meu recurso, para onde é que ele está indo, eu já consigo ter informação e talvez um olhar crítico, né? Fazer análise dessas informações para saber de fato o que eu posso melhorar, onde é que eu posso melhorar o meu desempenho. Ter ali anotado é sempre bom, porque aí você tem uma visão completa do que tem, né? Do que acontece. Com certeza. E assim, gente, eu sempre digo que olhar para as nossas escolhas é fazer a digestão delas, né? Não é gostoso sempre. Não é fácil, né? Não é fácil, não é prazeroso, não é... Assim, a gente vai ter que lidar com a nossa escolha. Isso pode gerar um certo conflito interno, né? Mas assim, isso é um passo importante para quem deseja se organizar financeiramente, olhar qual que é o fluxo do seu dinheiro, né? Para onde é que ele vem, para onde é que ele vai. Porque muitas vezes a gente tem muita facilidade de fazer dinheiro, o dinheiro vem com facilidade para nós, mas ele não fica. Ele escorre, ele vai. Alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa está acontecendo. E cuidado, tá, gente? Eu falo sempre que o dinheiro não aceita desaforo. O dinheiro não aceita desaforo. Se você desaforar o dinheiro, ele não vai querer ficar com você. Então, tome cuidado, cuide dele, né? Respeite ele, porque é nesse sentido que você vai conseguir cultivar ele e multiplicar, que é o objetivo, acho que, de todo mundo. Com certeza. E os nossos filhos? Então, tá, a gente se organizou, ou eu já sou organizado, eu vim com isso de casa. Como é que eu passo essa coisa para os meus filhos, para eles entenderem a importância de lidar bem com o dinheiro? Eu não tenho filhos ainda, tá? Mas eu acredito que a melhor forma de ensinar é pelo exemplo. É o exemplo, né? É o exemplo. E aí, assim, se você não é uma pessoa organizada financeiramente, mas você gostaria muito que o seu filho fosse, procure se organizar, então. Procure tirar um tempo e inserir isso no seu estilo de vida, cuidar do seu dinheiro, porque ele está crescendo nesse meio. O contexto no qual nós estamos inseridos, ele é extremamente importante para moldar as nossas decisões. A gente é influenciado o tempo todo pelo meio no qual nós estamos inseridos. Então, imagina uma criança que está crescendo e vai se desenvolver por anos naquele meio. É lá que essa criança vai desenvolver as suas crenças com relação ao dinheiro. É lá que ela vai... entender o quanto dinheiro é importante ou não é importante, da forma como a gente lida com ele, se a gente lida com amor e carinho, se a gente lida com negligência, é de lá que vai vir a informação, né? Mas claro, além do exemplo, né, além de passar um bom exemplo para os filhos, para as crianças, existem outras técnicas que também são legais. Então, a partir dos 5, 6 anos, vai depender muito da maturidade da criança, você já pode inserir a discussão sobre dinheiro em casa com ela. Não no sentido de passar para ela uma responsabilidade financeira, sim. Ou de gerar um certo peso, uma certa cobrança nela, mas trazer ela para essa conversa, daqui a pouco discutir com ela qual é o valor que se gasta nas contas, nas obrigações do lar, a energia elétrica é esse valor, é isso aqui que a gente paga no mercado, dar responsabilidades para ela no sentido de talvez dar uma mesada, né? A criança não tem a noção do tempo, um mês para ela é muito tempo, então talvez você possa dividir isso por semanas. Dar uma semanada, né? Que a gente fala, ao invés de R$20 por mês, eu vou dar R$5 por semana, sim. Porque daí ela consegue fazer aquela gestão um pouco mais eficiente, mais clara. E nesse momento, quando você dá a mesada para a criança, você está ensinando a criança a fazer escolhas com o seu dinheiro. Ah, olha que legal. A nossa falha, vamos dizer assim, é porque a gente não faz a escolha mais adequada para o dinheiro que a gente tem. Sim. A gente se frustra, a gente cria expectativas, a gente faz outras coisas. Então, quando eu oportunizo a criança a escolher, ela pode errar, com certeza. Ela vai fazer uma escolha equivocada, ela vai pegar o dinheirinho dela... Gastar numa coisa que não valeu no fim, né? Não valeu, que ela se frustrou, que ela não gostou, que daqui a pouco ela vai gastar muito rápido aquele dinheiro. Isso também é bom para eles? Ela aprende.
ela aprende com esse processo. Nós também aprendemos assim. Sim. Só que, porventura, a gente vai aprender a fazer isso quando a gente chega lá no nosso primeiro salário. Uhum. E aí a gente fica com uma demanda reprimida a vida inteira daquilo que, né, na volta a gente compra. Na volta a gente compra e a volta nunca chega. Eu não sei que volta é essa que a gente vai dar que nunca volta, né? Bem assim. Mas eu fico com uma demanda reprimida por muito tempo e escuto talvez na minha casa, talvez vocês ouviram também, né? Dinheiro não é coisa pra criança, dinheiro é sujo, dinheiro não é bom, e a gente vai criando as crenças, Aquela né? versão, né? Aquela versão, que não é um assunto para se discutir com crianças, né? E aí, nisso, eu fico inerte, eu fico longe, eu fico distante de ter contato com o dinheiro e vou ter só lá no meu primeiro salário. Quando chega aquele primeiro salário, eu acho que é tanto dinheiro que nunca vai ter fim, que não acaba de forma alguma. E junto com esse primeiro salário surge também o quê? A disponibilidade de crédito, né? As instituições financeiras nos liberam cartão de crédito, entre outras coisas. Isso faz com que, se eu não tenho eu não sei cuidar do dinheiro, eu nunca lidei com dinheiro, talvez eu comece a enfrentar dificuldades, porque eu tenho muita vontade de ter muitas coisas, né? Jovens, talvez, carro, querem sair de casa, querem faculdade. Sonhos e sonhos, né? Sonhos e sonhos e sonhos, e não tem, talvez, recurso financeiro suficiente para tudo isso. Então, quanto antes nós inserirmos essa discussão nos lares, conversar com as crianças sobre dinheiro, discutir, dar oportunidade para elas escolherem, para elas terem responsabilidade com os seus recursos e assim por diante, melhor, porque ela consegue também aprender com o processo de escolha antes e ela vai entendendo aos poucos que, se ela ganha R$5 por semana e ela quer comprar alguma coisa que custa 15, então talvez ela tenha que esperar. Se ela quer alguma coisa que custa 30, ela vai ter que esperar um pouquinho mais para isso. E esse processo entre a troca do consumo presente para o consumo no futuro é o que vai ensinar ela a ter um bom equilíbrio, né? Ter controle emocional para fazer uma boa gestão financeira no futuro. Com certeza. Isso do exemplo é muito verdadeiro, sabe? Porque lá na minha casa, por exemplo, quando a minha filha, hoje ela tem 9, mas quando ela tinha 4 anos, um dia a gente foi no mercado e aí ela queria comprar, eu não lembro o que era, mas eu falei, não, hoje a mãe não tem dinheiro. Ela olhou pra mim e falou assim, mãe, passa no cartão. É isso aí. E aí a gente percebeu que, porque quando a gente ia no mercado, a gente sempre usava o cartão de crédito. E ela tava ligada nisso, né? Então passa no cartão. Com certeza. Nós temos um projeto lá em Saudades que se chama Projeto Fênix, né? Em parceria eu e a minha mãe é pedagoga, Lorena Ternos. E eu trabalho nesse projeto para ensinar educação financeira para essas crianças, né? E nós temos essa vertente da educação financeira há uns 4, 5 anos no projeto. E é incrível, porque as crianças chegam justamente mas é só fazer um Pix. Gente, olha só, né? É só fazer um Pix, é só passar no cartão, enfim, né? Porque eles observam muito as nossas atitudes, né? Com certeza. E eles captam tudo que acontece. Eles não precisam nem falar, né? Nem falar. Então, você discutindo com o seu cônjuge em algum momento, dizendo assim, vamos passar, assim, não tem solução, vamos passar no crédito. A criança já entendeu que isso aqui é a solução. Então, poxa, se eu tô querendo... É verdade. A gente tá falando aqui de controle financeiro, da gente ter esse controle, mas também a gente não pode ficar vidrado nisso, né, Cássia? Porque a gente vê pessoas que ficam tão presas a isso que também acabam não vivendo. Como é que é esse meio termo da coisa, né? A pergunta de 1 milhão, né? Como eu faço para ter controle? Como eu faço para chegar no equilíbrio, né? O que é a nossa vida, né? O equilíbrio entre o presente e o futuro. De fato, a gente precisa pensar que, bom, a gente trabalha hoje, a gente se dedica, a gente quer ter qualidade de vida o quanto antes, né? Mas a gente também precisa pensar que vai chegar uma etapa, uma fase das nossas vidas que talvez a gente não tenha mais a mesma disposição que a gente tem hoje para correr atrás dos nossos sonhos. E aí a gente pensa, eu ouço muito, principalmente jovens, os jovens da universidade falando, né? Olha, eu quero muito me aposentar, e quando eu me aposentar, eu quero só viajar. Eu quero ter minha casa na praia, eu quero fazer não sei o que. Eu digo, então começa a guardar dinheiro hoje, né? Porque você vai precisar de recurso financeiro para conseguir tudo isso. Então, às vezes, a gente cria a ideia de que o aposentar-se é chegar numa fase da vida em que eu não tenho mais obrigação com o trabalho, então eu não preciso mais cumprir horários, mas que eu vou ter recurso financeiro disponível à vontade. E se você está pensando em fazer isso somente contando com recursos da Previdência Pública, eu acho que você talvez vai ter dificuldade de conseguir realizar todos esses sonhos grandes lá no futuro. Então, o ideal é, sim, que a gente consiga encontrar esse equilíbrio. Também não considero saudável, né? Quando me pedem de vida financeira saudável, não me parece saudável, mas aí é o meu perfil. Abrir mão de todo um consumo no presente, abrir mão da minha qualidade de vida agora em detrimento do futuro. Mas a gente precisa pensar num equilíbrio. De que forma que eu posso abrir mão de um pouquinho, de uma parcela do meu
consumo hoje para consumir mais lá na frente, né? Então, um percentual da renda hoje que eu posso reservar, ou que eu posso fazer alguma aplicação, que eu posso fazer investimentos, para que eu tenha uma segurança maior lá na frente. Com certeza. E o dinheiro, todo mundo, é uma coisa que a gente fala muito, todo mundo pensa assim, especialmente quem está com dificuldade financeira, quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Só quando eu tiver dinheiro. E aí? Tem felicidade nisso? Traz felicidade ou não? Olha que pergunta interessante, né? Dinheiro traz felicidade, dinheiro compra felicidade, né? Infelizmente, a gente ainda não consegue abrir lá um site da Amazon e encomendar um potinho de felicidade, né? Comprar um pouco disso. Muito embora, sim, né, gente? A gente precisa pensar que o dinheiro faz parte da nossa vida. Então, seria muito negligente nós considerarmos que eu não preciso de dinheiro para ser feliz. Porque, afinal de contas, o dinheiro é a base, né? A gente precisa o dinheiro é o meio de troca. Então, eu preciso de dinheiro, sim, para comprar as coisas que eu preciso para necessidades básicas, para me manter, inclusive para lazer, para entretenimento, para coisas que são importantes para nossa vida. Com certeza. Então, eu associo, sim, não vejo como sinônimo, né, dinheiro e felicidade, porque eu consigo ser feliz em alguns momentos sem precisar gastar para isso. Os momentos que eu consigo estar com a minha família, que eu consigo me divertir, enfim, tem formas disso. Mas eu não posso também pensar que assim, não, eu não preciso de nada. Não preciso de nada de dinheiro que eu consigo viver bem um mês. Não vive, né? Eu acho que quem passa, talvez alguém que está nos acompanhando agora, está passando por um momento de dificuldade financeira, e toda vez que a gente lida com a escassez financeira, a gente lida com problemas que são talvez até maiores, né? Porque a gente começa a ficar inseguro, a gente começa a ficar ansioso, não durmo direito, diminuo minha produtividade no trabalho, eu não consigo me concentrar no que eu preciso fazer, porque eu estou só pensando naquela conta que eu tenho para pagar, naquele dinheiro que não chega na minha conta, no saldo bancário que está negativo, entre outras coisas. Então, o que a ciência já descobriu em termos de dinheiro e felicidade, né? Ter dinheiro aumenta nosso nível de sensações positivas. Então, ter dinheiro aumenta nosso nível de felicidade em algum momento. Querendo ou não, sim, né? Aumenta nosso nível de felicidade. Não ter dinheiro, lidar com escassez financeira também aumenta o nosso nível de sensações negativas, que estão associadas à insegurança, à ansiedade, a problemas relacionados à depressão, entre outras questões, né? E isso é um ponto muito importante. Por quê? Quando a gente consome, quando a gente compra alguma coisa, quando a gente compra algum produto, nós liberamos o hormônio da felicidade, do prazer. Comprar é bom, comprar alimenta, é prazeroso, é absurdamente prazeroso. É muito bom você poder comprar um produto novo, esperar um produto chegar na tua casa, entre outras coisas. Só que veja, imagine só uma pessoa que está passando por um problema financeiro, que está passando por alguma dificuldade, e começa a ter sintomas relacionados eu tô ansioso, eu tô depressivo, eu tô chateado, eu tô incomodado com essa situação toda, e eu já sei que isso pode ser um gatilho para eu comprar mais, porque quando eu comprar mais eu vou ficar um pouco mais feliz e mais satisfeito. Então isso fiquem atentos inclusive, porque isso pode ser um gatilho para alimentar um ciclo que vai ser difícil talvez sair por conta própria, tá? Então está associado sim, dinheiro e felicidade tem relação. Eu não preciso só de dinheiro para ser feliz, e as pessoas falam muitas vezes, eu pergunto assim, olha, você se considera uma pessoa rica? Ah, sim, eu sou rica porque eu tenho muita saúde, felicidade, não sei o que, amor e família, e ótimo, que bom que você tem isso, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes a gente confunde essas duas coisas, achando que assim, bom, se eu tenho família, se eu tenho amor, então ok, eu posso estar com um problema financeiro, achando que isso vai ser suficiente. E a gente precisa pensar numa vida equilibrada em todos os sentidos da nossa vida, inclusive no aspecto financeiro. Até porque para cuidar da sua família você precisa de dinheiro, né? Exatamente. Quando tem um problema de saúde, quando a gente, né, para as necessidades básicas, né? Ninguém vive feliz sem uma luz em casa, sem água encanada, né? É difícil você viver plenamente sem as coisas básicas, sem as coisas básicas, eu diria que até é impossível. Você viver bem sem o aspecto básico, né? E é difícil você viver bem sem ter um mínimo de segurança. Isso aí. Mas aí um ponto importante, qual é o nível, né? Quanto dinheiro eu preciso ter para ser feliz, então, né? Eu quero saber, bom, então ok, eu preciso juntar quanto? Gente, depende de cada pessoa. Cada pessoa vai ter um nível de reserva que vai gerar um nível XYZ de satisfação. Perto da rotina também, do que tem, né? Perto da rotina, dos seus hábitos, do seu estilo de vida, do que você está almejando para a sua vida nesse momento. Então, tomem cuidado para não comparar e não colocar, talvez assim, eu vou medir com a Samara.
Eu quero ver... Metas absurdas, né? Porque a gente se frustra. A gente se frustra, divide essas metas em metas menores. Pense no quanto você conseguiu evoluir de um mês para o outro, de um ano para o outro. Vai colocando a tua régua somente em você. Se você começar a colocar a régua no vizinho, vai ficar difícil a comparação. Porque ele tá num contexto diferente, ele tá num ambiente diferente, ele vem de uma família diferente, com valores diferentes. Com certeza. E aí vai ficar complexo. Tanto isso para a questão da reserva, de ter um valor reservado, quanto para a questão do consumo também. Porque se eu quiser talvez acompanhar a Samara no consumo, eu não consiga. E aí eu vou me frustrar porque a Samara tá trocando de carro, porque a Samara comprou uma bolsa nova, comprou um calçado, comprou não sei o quê. E aí quando vê, eu tô tentando, tô girando na roda da vida para conseguir seguir a Samara. E talvez a bolsa que ela comprou, o carro que ela trocou, não era nem algo importante para mim. Isso, nem queria. Eu nem queria, né? Tanto assim, mas é que tá todo mundo fazendo, né? Eu não vou ficar ali fora. É verdade. E a gente falando de felicidade, falando de família, a gente sabe que os assuntos financeiros, quando as finanças vão mal, a família sofre muito, os casais têm muito problema. A gente tem histórico, índices de separação. Acho que é um dos principais motivos de separação são os problemas financeiros, né? Então, como é que organiza isso em casa também, entre família? Perfeito. Eu essa semana, né, uma semana especial do Dia dos Namorados, né, eu até fiz uma postagem sobre isso, né, 57% dos motivos de divórcio no Brasil são causados mais da metade. Por problemas financeiros. Não é o top one, né, não é o primeiro motivo, mas está entre os 3 motivos principais. E aí a gente começa a pensar que, além disso, algumas pessoas acreditam que não se deveria nem falar sobre dinheiro no casal. Melhor esconder. Eu acho que o trauma é tão grande que elas pensam assim, melhor, né, esse assunto não, vamos falar de outra coisa. Quando, na verdade, né, o dinheiro acaba sendo o meio. O dinheiro não é o fim, mas ele é o meio para fazer tudo aquilo que o casal muitas vezes deseja. Desde ter filhos, desde ter a sua casa, o carro, enfim, entre outras coisas. Além disso, 51% culpa o cônjuge. Então, 51% acha assim, olha... Eu tô fazendo a minha parte, mas você que é o problema. É você que gasta demais, é você que não ganha dinheiro, você que não sei o quê. Bom, gente, qual que é a solução para isso? Conversar, né? É abrir, tudo, né? É quebrar, pra tudo, exatamente. Mas é quebrar esse tabu e tentar aos poucos entender e deixar um pouco o julgamento de lado, né? Porque se 51% das pessoas acreditam que o problema é o cônjuge, bom, talvez tenha alguma coisa equivocada aqui, né? Porque... Afinal de contas, talvez eu tô só dizendo que tá errado ou tá diferente, porque não é do jeito que eu faço, de acordo com aquilo que eu aprendi lá na minha casa. Com a minha bagagem de crenças, com a minha bagagem de valores, com a minha bagagem de experiência ao longo da vida. Então, a gente precisa entender que o casal é formado por 2 pessoas com princípios e com valores e com crenças, sobretudo, inclusive sobre dinheiro, muito distintas. Acontece que crenças religiosas, a nossa proximidade com religião, a nossa proximidade talvez com um time de futebol, com um partido político, com outras coisas, a gente consegue deixar muito mais claro. A gente deixa muito mais latente porque isso é um assunto que se discute na sociedade. Dinheiro não. E aí o dinheiro, o problema financeiro, ele às vezes surge lá depois de 1, 2, 3 anos de casados, quando nunca se falou sobre isso, nunca se alinhou plano, nunca se teve um objetivo claro, um planejamento, e aí começa a se falar, e aí, meu Deus, peraí, como agora, assim? Né? Com quem que eu casei? Eu casei com alguém que não pensa do mesmo jeito que eu. E aí, assim, é uma boa dose de diálogo, de conversa, de alinhamento, de deixar o julgamento de lado, de abrir espaço, de aceitar que o outro, embora você não esteja vendo dessa forma, mas talvez ele possa ter algo a contribuir também, né? De alinhar de que forma conjuntamente vocês vão conseguir lidar com essa questão, com a questão financeira que está em volta, né? Tá envolvida aí no ambiente familiar. Antes você falou sobre as pessoas que têm ansiedade e acabam descontando isso nas compras, né? Que são as pessoas que compram compulsivamente, né? Isso é um problema psicológico, né? Com certeza. Como é que a gente se identifica se eu sou assim, daqui a pouco as pessoas estão assistindo e estão pensando, será que é isso que eu faço, né? E como a gente controla isso? Perfeito. Um dos indícios, né, se eventualmente você se percebe como alguém que está consumindo demais, é acompanhar o seu histórico de compras, né? Então, não sei se vocês têm o hábito ou não, mas normalmente a gente acaba compensando, facilitando essa compra também com o uso de cartão de crédito. Então, lembre que o cartão de crédito, ele é um meio de pagamento, ele não é uma conta por si só, a conta tá lá dentro. Abre aquela fatura, olha item por item.
investiga e analisa criticamente aquilo, né? Olha, poxa, qual foi o momento do mês? Eu recebo o meu salário no 5º dia útil, até nos próximos dias são os dias que eu consumo mais. Eu já percebi, porque talvez eu tenha disponibilidade do meu salário na minha conta e eu acabo me emocionando com aquilo, tá? Então, isso é algo que acontece com muita frequência. Então, investigue as suas compras, investigue as suas aquisições, com o que você está gastando. Veja se você está comprando coisas que, de repente, não precisariam, que estão se estragando, que estão se perdendo em casa e assim por diante. Se você perceber que, olha, de fato tô comprando coisas que eu não precisava, tenho roupa que tá com etiqueta em casa, tô me endividando, tô percebendo que eu não consigo dar conta com o meu salário, que eu preciso sempre comprar essas coisas no cartão de crédito. Mais do que comprar no cartão de crédito, eu preciso sempre parcelar em várias vezes, porque senão não Isso cabe. É um problema também, a né? parcela, né? Na parcela vai ficar um pouco mais leve para mim. Talvez você tenha aqui um indício de que você está consumindo de uma forma descontrolada, né? Que isso pode gerar um problema financeiro. E uma boa dica aqui também, se você se percebe assim, se você já identificou, é procurar ajuda de um profissional. Tá? E nesse caso, talvez não seja nem uma mentoria financeira, seja assim um apoio de um psicólogo. Né? Se a compra é compulsiva, se tem uma compulsão por trás, você precisa entender um pouco dos motivos que estão gerando isso, e talvez o psicólogo seja o principal profissional para auxiliar nesse momento. Esses dias eu vi um meme lá no Facebook, né, dizendo que eu achei que o meu cartão foi clonado. Quando eu vi a fatura, eu vi que o bandido fui eu. Tá mais ou menos assim, né? Tá mais ou menos assim, né? E aí a gente, olha, vou parcelar em suaves prestações, né? Vamos lá. É uma ilusão, né? É uma ilusão. Assim, não que não possa ser uma estratégia, né, gente? Sim. Assim, vai muito da forma. As pessoas me perguntam assim. É melhor que não pagar. É melhor que não pagar, com certeza, né? E as pessoas me perguntam: você acha que cartão de crédito é uma boa estratégia? Porque afinal de contas, dá tantos pontos, eu converto em milhas e não sei o quê. Cuidado, gente. Assim, é uma boa estratégia para quem sabe usar o cartão de crédito. Aí tudo bem, você acumula pontos, tem cashback, tem não sei o quê e tudo certo. Tem vantagens. Mas tem, com certeza, tem suas vantagens. Mas pense no seguinte sentido: não é à toa que as instituições financeiras também disponibilizam essas vantagens, tá? É porque, bom, faz sentido para elas também que se consuma, que se use esse meio de pagamento. Acontece que nem todos nós temos maturidade suficiente para usar o cartão de crédito. Nós não estamos todos preparados para usar ele com a disponibilidade que ele tem. Então, a gente sabe que hoje abrir conta é muito fácil numa instituição financeira. A gente sabe que ter crédito disponível também é algo bastante fácil, né? A gente consegue ter crédito acima da renda que a gente fácil declara. Hoje, né? E aí você precisa depois também lidar com essas escolhas, na hora de pagar, né? Vai chegar. Então, assim, eu tenho alguns clientes, por exemplo, que já identificaram que eles não têm... eles têm dificuldade de ter controle no cartão. O que eles fazem? Eles diminuem o seu limite ou então evitam utilizar. Essa é uma estratégia. Né? Se você percebe que eu não estou conseguindo, estou sempre... E a instituição financeira está sempre aumentando o meu limite de crédito e tudo mais, dada, né, a disponibilidade que você tem, diminua o teu limite. Diminua o limite do cartão, porque aí você também consegue, de alguma forma, barrar ou limitar o consumo que você vai ter. Com certeza. E aí, agora falando de acumular dinheiro, né? O que é melhor? É guardar o dinheiro lá na poupança, guardar o dinheiro lá em algum lugar ou investir em alguma coisa? O que é o indicado? Olha, vai depender muito do perfil de cada pessoa. É claro que hoje nós temos diversas aplicações financeiras que têm segurança, que têm garantia, que são garantidas pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, né? Porque há um tempo atrás, os espectadores que estão nos acompanhando talvez lembram do momento de confisco da poupança, né? Em que todo mundo perdeu o seu recurso. Então, a partir de então, se tem um Fundo Garantidor de Crédito que garante um crédito de até 250 mil para as operações, né, para cada CPF, mas isso é uma forma de garantir que pelo menos não vai ser tirado tudo, né, do investidor, da pessoa que tem o interesse em aplicar o seu recurso. Agora, acontece que a poupança não tem se mostrado como sendo a forma mais atrativa, né, porque afinal de contas tem outras aplicações no mercado que têm sua garantia, mas que tem também uma remuneração maior, que o investidor, que o consumidor que deseja reservar um valor pode ganhar um pouco mais. Isso nós estamos falando aqui de aplicações em renda fixa. Quem tem mais apetite ao risco, quem tem mais predisposição, quem já formou, quem já tem o seu dinheirinho guardado, já tem a sua reserva de emergência,
Eventualmente pode sim desejar correr um pouco mais de risco e aí talvez tentar outros tipos de aplicações que têm uma rentabilidade maior, ou então que podem ter uma rentabilidade maior, mas que por consequência você também corre mais riscos nessas operações. Além disso, além do mercado financeiro, tem também talvez investimentos, sei lá, em imóveis, entre outras coisas, né? O ideal é sempre conhecer primeiro o seu perfil do investidor, ter clareza de qual é o seu objetivo com aquele recurso e em quanto tempo você vai querer esse recurso de volta, em quanto tempo você vai utilizar esse recurso, porque de nada adianta quando a gente fala, por exemplo, do mercado financeiro, ou investimento em ações, entre outras coisas, a gente está pensando num investimento para o longo prazo. Então eu tenho que ter cuidado para não colocar, eu juntei uma reserva, né? Eu tenho aquela reserva, eu particularmente não gosto muito do termo reserva de emergência, porque eu trabalho com a questão psicológica por trás das nossas decisões, e quando fala em emergência, a gente só lembra de coisa ruim, né? Sim. Então, vou fazer uma reserva para quando acontecer uma coisa. Não quero que aconteça, não, né? Espero que use só com coisas boas. Exatamente, eu não quero que aconteça. Mas, enfim, quando você faz a sua reserva de segurança, quando você tem, eu quero juntar um valorzinho lá, porque, bom, se eventualmente eu quiser fazer uma troca de trabalho, uma transição de carreira, se eventualmente alguém ficar doente, se eu quiser viajar no sentido de aproveitar uma boa oportunidade em algum momento, eu tenho aquela reserva lá. Agora, se eu pegar essa reserva que eu juntei ao longo do tempo e aplicar ela em algum ativo que eu possa perder esse valor com facilidade, que ocorra muito risco, não é o ideal, né? Então, o ideal é que você tenha uma parte do seu recurso aplicado em ativos, né, que sejam seguros. E que aí sim, a partir disso, você possa então correr um pouco mais de risco, se for o seu perfil, se for do seu apetite o risco. Se não for, tá tudo certo, gente. É mais assim, a gente tem muitos gurus financeiros na internet, né? Tem muita gente falando assim, ai, como conquistar... Isso também tem que cuidar, né, Cássia? Porque a gente que não tem experiência, daqui a pouco tu vê e acha que aquilo é uma boa ideia e já vai de cabeça, né? E já vai de cabeça, já começa a aplicar, já começa a investir. A gente sabe, né, quantos casos de pirâmides financeiras também, né, de pessoas que acabaram perdendo seu recurso, triste, né? Tentando ganhar mais. Então, assim, o mínimo que se pede, assim, né, é que você tenha conhecimento das taxas básicas do mercado para que você possa distinguir se aquele tipo de investimento que estão te oferecendo está fazendo sentido ou não. Porque às vezes a gente fica tão vislumbrado com um investimento absurdo e não existe que isso, vai ter um gente. retorno imediato e muito grande, imediato né? e muito grande e sem risco. Não existe, não adianta, né? Não existe almoço grátis no mercado. não tem. Então tome um pouco de cuidado com relação a isso, né? Às vezes é uma certa ganância que a gente tem, né? De colocar, a gente quer ter o maior retorno possível. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com relação a isso, né? As ofertas que tem e não se frustrem se talvez você me disser assim, olha, mas eu tenho meu dinheiro na poupança, mas eu consigo fazer a aplicação. Lá não vai ser o lugar que você vai ganhar o maior retorno. É fato que não. Mas, por outro lado, se você conseguir manter a consistência e conseguir fazer, e é isso que está acessível para ti, disponível nesse momento, é melhor do que você não fazer nada. Então, ok, né? Mas faça esse movimento. Eu consigo aplicar R$50 por mês. Eu consigo aplicar R$100. Eu consigo aplicar R$200. Sei lá, quanto você conseguir. Mas faça esse movimento o quanto antes. Porque tem muito também, né? Na internet, enfim, nos livros de finanças, se vocês forem pesquisar qual que é o ideal, né? Quanto da minha renda eu preciso deixar de consumir hoje para consumir no futuro? O que se mostra é algo em torno de 10%. Normalmente 10% é a regra de bolsa, a regra de ouro em termos de finanças. Mas, poxa, pensa naquela pessoa que a gente estava discutindo antes, que está numa situação... difícil, que está endividada. 79% da população brasileira está endividada. 79%. É claro que dessas, nem todas estão com um problema, porque uma dívida pode ser um financiamento de um carro que eu pago a minha parcela e tá tudo certo, tá? Não é um problema, mas assim, 79% tem uma parcela da sua renda que já está comprometida antes de receber. Então, se a pessoa que a gente discutia antes, que está endividada, que está com um problema financeiro, que não consegue nem ver a luz no fim do túnel, ouvir esse podcast e eu disser para ela assim, olha, é 10%. Guarda 10%. Guarda 10%, dá um jeito de guardar 10%, né? Como é que ela vai gerir isso? Ela vai enlouquecer, mas eu não posso. Não é pra mim. Não tem, pra né? mim não tem. Eu não posso fazer parte das pessoas que se organizam financeiramente porque eu não consigo reservar 10%. E olha o perigo disso, né? Da pessoa só acreditar que, não, só funciona se for assim, né? Exatamente. Então, o que essa pessoa pode fazer? Ela pode guardar quanto for possível naquele momento. Se ela conseguir guardar 1%, ela já vai estar sendo 1% melhor do
do que ela foi no mês passado. Já vai ser um avanço para ela. Se no próximo mês ela conseguir manter 1%, já é ótimo, porque ela não fazia nada. Ela já está conseguindo manter uma consistência. Agora, poxa, peraí, ela conseguiu do 1% ir para 2%, para 3% da sua renda, 5% da sua renda, até chegar num nível que ela encontra aquele equilíbrio, que ela encontra o equilíbrio entre a vida presente e a vida futura. É aquilo que ela está reservando hoje, que ela está abrindo mão do consumo hoje, pensando no seu futuro, quais são os seus objetivos de vida, né? Então, se você que está em casa não consegue, né, reservar hoje 10% da sua renda, não tem problema. Você pode reservar ainda assim, mas é claro, pensando sempre num futuro, né, ou num momento de otimizar e chegar num percentual adequado de acordo com aqueles objetivos que você tem para o longo prazo. A gente está falando aqui de se organizar financeiramente, das pessoas guardarem um pouco da sua renda e tudo mais, e tem muita gente que está em casa, daqui a pouco passando por problemas financeiros e tem muitas outras áreas prejudicadas na sua vida e às vezes não entende que a organização financeira vai ajudar ela nas outras áreas, né? Por isso que a gente tá falando tanto e batendo tanto nessa tecla de se organizar financeiramente, né, Cássia? Isso acaba respingando aí nas outras áreas, né? Com certeza, né? Eu não digo que o dinheiro está no centro de tudo, tá? Mas a gente precisa entender, sim, que o dinheiro é um meio. Então, se eu tenho uma dificuldade financeira, né? Volta lá as características, né? Emocionais, talvez, que a gente vai reverberar quando a gente está com um problema financeiro. Eu posso ter um problema de saúde, eu posso ter um problema de comunicação, eu posso ter um estresse que não é necessário. Eu estou estressada, eu não converso sobre dinheiro, mas eu estou muito estressada porque eu estou com um problema financeiro. Só que eu não quero levar para minha família, eu não quero discutir isso com a minha família, porque é um problema meu, né? Problema meu. E o que eu vou fazer? Eu vou ficar só remoendo aquilo, estressado, brigando com todo mundo. Tratando mal a família. Tratando mal a família e a família sem entender o que está acontecendo. E aí eu vou pro meu ambiente de trabalho. Eu não consigo mais ser tão produtivo quanto eu era antes. Tem uma estimativa que eu acho que é super interessante, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que somente 6% das pessoas conseguem assumir ou revelar para o seu superior imediato que estão com um problema financeiro. 6% das pessoas que têm, de fato, um problema financeiro. Então, isso é um tabu tão grande que as pessoas não conversam. E aí, eu tô lá no meu trabalho, não tô mais produzindo do mesmo jeito, eu tô tendo algum problema, tô tendo uma dificuldade, diminuir meu nível de concentração e tudo mais. E, nesse momento, o meu superior imediato me chama para conversar. Sou fulano, João, né? O que tá acontecendo? Eu queria conversar contigo, eu tô percebendo, teus colegas já perceberam, você semana passada não prestou atenção nisso, você fez tal coisa, né? Tem alguma coisa que a gente pode te ajudar aqui? Ah, não, eu tô cansado, eu tô não sei o quê, né? Qualquer coisa, menos assumir, porque não é tão gostoso assim também, eu entendo, né? Eu não consigo dizer assim, olha, me equivoquei nas minhas escolhas, né? Acabei gerando um problema financeiro. Bom, aí eu não falo pro meu superior imediato que eu tô com um problema financeiro, ele não entende o que é, ele chamou para conversar, ele deu feedback, não recebeu nada em troca, né? Não recebeu informação, segue a vida. Até que chega um ponto que um superior imediato diz assim, olha, o João era um bom colaborador, mas infelizmente, ele tá preguiçoso, tá deitado, não tá querendo fazer mais o serviço, tá desatento, eu vou ter que substituir. Aí ele perde a renda, né? Aí ele perde a renda. Aí ele perde, claro que a gente tá falando num caso mais avançado. Sim. Mas não é difícil isso acontecer, gente. Não é difícil. Então, a gente precisa normalizar falar sobre dinheiro, falar sobre finanças para não gerar outros problemas ainda maiores, né? E por isso que muitas vezes as empresas também têm buscado cada vez mais capacitar os seus colaboradores. Levar essa temática para dentro da empresa. Entender que o simples, o básico pode funcionar. O básico de finanças, ele funciona para todo mundo e pode tirar muitas pessoas de uma situação delicada, numa situação difícil, a partir do momento que a empresa também ajuda a capacitar esses colaboradores. Até porque, né, eu acho que quem aqui está nos ouvindo que tem empresa, enfim, já passou talvez por isso, é um tanto chato, né, aquele colaborador que fica sempre pedindo aumento, que pede adiantamento de salário porque ele está numa situação delicada, que ele precisa de recurso e a empresa não sabe direito o que fazer, porque de um lado quer ajudar seu colaborador, mas do outro lado também tem dificuldade muitas vezes, dificuldade de caixa, inclusive, para fazer isso. essa antecipação, né? Só que aí a gente volta naquela questão de antes. O problema central não é a falta de dinheiro. A falta de dinheiro é só o sintoma.
O problema são as escolhas que as pessoas fizeram antes. Então, antecipar aquele salário naquele momento pode resolver o problema ali, pode apagar um incêndio, um fogo que estava acontecendo nesse momento, mas talvez não vai educar aquele colaborador. Quase certo que não, porque aí ele resolveu, né? Ele deu um jeito, né? Exatamente, só vai mostrar para ele que ele tem mais uma fonte de crédito. Além do cartão, além de outras coisas, ele pode também pedir o aumento. Então, essa importância de se discutir isso em outros ambientes, ambiente familiar, no ambiente de trabalho, capacitar se for possível, porque às vezes esse é muito mais vantajoso para a organização capacitar os seus colaboradores do que lidar com esses problemas que, além de gerar uma tensão financeira para a empresa, gera uma perda de tempo também, né? Com certeza. Um desgaste emocional que também é afetado. Deixa eu mandar um alô pra galera que tá acompanhando a gente aqui, o pessoal da Chapecó Consórcios. Alô, obrigado pela companhia. O Johnny, ele falou assim, bom dia, primeiro ter o dinheiro para depois gastar. É isso aí, Johnny, é perfeito. Ele já tá aprendendo, né? Obrigado, então, pessoal, a todos que estão aí acompanhando a gente. E, Cássia, falando agora, você falou dessa questão das empresas capacitar os seus funcionários. Você trabalha com isso, né? Você é mentora, você é palestrante. Como é que tá esse teu trabalho? O que você tá realizando nessa área? Legal, né? Eu me descobri como alguém que gostava de falar sobre finanças. Não faz nem tanto tempo assim, mas há muito tempo eu pesquiso uma área da economia. Eu sou graduada em administração e economia, fiz meu mestrado nessa área, estou fazendo meu doutorado em economia agora também. E eu descobri lá em 2012, olha só que curioso, lá em 2012, na graduação, entrevistando as pessoas na rua num projeto de pesquisa da universidade. Eu entrevistava as pessoas para entender, para a gente mensurar o índice de confiança dos consumidores. E aí, dentre todas as perguntas, uma das questões era assim, olha, qual que é a sua renda, se você tem alguma reserva financeira, se você tem alguma obrigação para pagar e assim por diante. E eu identificava, entrevistando, imagina, 240 pessoas todos os meses nas ruas de Chapecó. E eu comecei a entender que assim, poxa, mas o que está acontecendo? Porque eu aprendia que a base da literatura sobre finanças é que dinheiro era quase o ponto principal para a definição assim, das escolhas dos agentes, né? Então a gente tinha um grupo de pessoas que tinha reserva financeira, que não tinha obrigação para pagar, ou que tinha obrigação para pagar, mas que estava tudo em dia, tudo certinho. E aqui nós tínhamos um outro grupo de pessoas que estavam com dificuldades financeiras, que tinham obrigação para pagar, que tinham obrigações que estavam em atraso, que não iam quitar no próximo mês e assim por diante. Só que o que diferenciava esses dois grupos não era a renda. A renda era a mesma. Não eram as pessoas que tinham pouco dinheiro que estavam endividadas e as pessoas que tinham muito dinheiro não estavam endividadas. Não era a renda que dizia que você vai para cá ou você vai para lá. Aqui nesse grupo de pessoas que estavam com uma saúde financeira ok, tinham pessoas que recebiam de 1 a 20 salários mínimos. E aqui no grupo de pessoas que estavam endividadas, com dificuldade financeira, tinham pessoas que recebiam de 1 a 20 salários mínimos. Então, a renda não era o principal determinante. Eu pensava, poxa, mas o que é? O que está pegando aí? E nisso, eu conversando com um professor Guilherme me disse assim, olha, tem uma área da economia que se chama economia comportamental. Eu acho que aqui você vai encontrar a solução pro teu problema, né? E aí, desde 2012, então, eu estudo essa área. E um braço da economia comportamental são as finanças comportamentais. O que é isso? É entender como é que os agentes tomam suas decisões. A economia comportamental se preocupa com isso. Entender o que motiva a nossa decisão e de que forma que a gente pode auxiliar as pessoas a tomar decisões mais assertivas. Finanças, essa mesma aplicação para a área financeira. Porque não é só sobre finanças, né? A economia comportamental é muito mais ampla, ciências comportamentais. E então, desde 2019, 2018, 2019, eu comecei a transformar isso num projeto profissional, né? Então, eu atendo pessoas físicas e pessoas jurídicas que queiram se organizar financeiramente. Esse é o trabalho individual, pessoa jurídica, micro e pequenas empresas. Eu não atuo com empresas de médio e grande porte, no sentido da organização financeira, porque essa não é uma demanda desse perfil de empresa. Essa é uma demanda de empresas do microempreendedor individual, do dentista, do fisioterapeuta, do médico, da senhora que tem a lojinha, desse perfil de negócios, né? E pessoa física sem perfil definido, homens e mulheres que queiram assim, olha, preciso de ajuda, eu preciso saber de onde é que vem o meu dinheiro, para onde é que ele está indo e de que forma que eu posso organizar as coisas de um jeito melhor. Esse é o meu trabalho de forma individual. E aí eu tenho também, claro, né, uma linha de
trabalho com palestras e treinamentos que são para grandes públicos, né? Que aí eu atendo de uma forma coletiva. Desde treinamentos em company, dentro das organizações, eu quero que a minha empresa também passe, quero que os meus colaboradores passem por algum treinamento, até, né, palestras, enfim, aí depende muito do evento, do momento que chega até mim essa demanda. Isso que a gente falou, né? Se você não consegue se organizar sozinho, né? Mesmo com as dicas, mesmo lendo sobre isso, é bom procurar ajuda, né? Perfeito, Samara. Vejam só, a nossa intenção é muito linda. Nossa intenção é muito bonita, né? A gente sempre tem boa intenção, A gente tem boa intenção, mas a nossa ação às vezes está um pouco desconexa, assim. E aí é um ponto importante. Tanto para a questão financeira quanto para a questão de acompanhamento. O meu trabalho, eu vou comparar ele aqui com o trabalho de um personal trainer, eu vou comparar ele com o trabalho de uma nutricionista, né? Que é assim, olha, poxa, talvez eu já saiba que eu preciso fazer atividade física, talvez eu já saiba que eu preciso me alimentar um pouco melhor, mas eu tenho dificuldade de seguir aquele plano sozinha. Se você assume, se você aceita a sua vulnerabilidade, você tem grandes chances de conseguir resolver esse problema. Mas enquanto você não se percebe, enquanto você diz, não, eu acho que eu consigo sozinha. Não vou, eu vou sozinha. Ok, tá tudo certo, você pode tentar. Mas você já tentou várias vezes e não conseguiu. Então pensa no quanto tempo você está vivendo uma vida. Talvez você está vivendo sob estresse, você está vivendo preocupado, tenso, você está gastando mais dinheiro, quando talvez o auxílio de alguém poderia resolver essa situação. É claro que eu não vou resolver o problema de quem não quer ser ajudado. Exatamente. Tem tudo isso, você obviamente. vai orientar, mas não vai fazer pela pessoa. Exatamente. Né? Dá aqui o teu cartão que eu vou guardar agora. Não, eu quero ensinar as pessoas a usar o cartão, né? Não é esse, exatamente, não é esse ponto. Mas a partir do momento que eu entendo assim, poxa, daqui a pouco eu só preciso de alguém que me dê a mão, sabe? Eu só preciso de alguém que me acompanhe e me mostre o caminho. E aí você consegue potencializar os seus resultados, aí você consegue ter resultados melhores, consegue otimizar. Então, o meu trabalho de acompanhamento individual é muito nesse sentido. Eu já tive vários casos de pessoas que chegaram até mim ou endividados e se tornaram pessoas investidoras, ou então de pessoas que, assim, que não necessariamente têm um problema. Esse é um ponto muito importante. O meu trabalho não é só para você que tem um problema financeiro, é para você que quer ter um resultado melhor. Olha só. Porque eventualmente chegam muitas pessoas pra mim assim, olha, eu cuido do meu dinheiro, mas eu não sei se eu tô cuidando certo. Eu não sei se eu podia estar cuidando. Ela não tem um problema. Você tem como melhorar, né? Exato, ela não tem um problema financeiro, mas eventualmente não sobra dinheiro. Ela consegue cumprir com todas as suas obrigações, mas entra dinheiro, sai dinheiro. Entra dinheiro, sai dinheiro. O que está acontecendo aqui que você poderia, talvez, melhorar as suas escolhas para você ter um resultado melhor? Então, é muito nesse sentido, de orientar, de fato, as pessoas para que elas consigam ter um desempenho financeiro melhor, isso no atendimento individualizado, e aí em treinamentos maiores, né, e treinamentos com equipe, né. Inclusive, né, um fato bastante curioso que tem me deixado muito feliz, né, a procura de algumas instituições financeiras para treinar suas equipes. Que legal! Porque afinal de contas, elas também lidam com questões financeiras dos seus clientes, né? Então, também tem um aspecto de levar esse conhecimento de economia comportamental, de finanças comportamentais, porque a gente precisa investigar o nosso comportamento. O que está motivando? Quais são os insights por trás aqui que eu posso utilizar no meu dia a dia? Eu posso ajudar o meu cliente na empresa. É curioso, né? Porque quando a gente fala de comportamento, claro que eu vou levar para a área financeira, para o aspecto financeiro, mas muitas vezes eu já tive vários feedbacks de pessoas que passaram pelos meus workshops, que às vezes eventualmente eu abro turmas de treinamento, né? Sim. E depois me trouxeram feedbacks no sentido assim, olha, aquela dica de tal coisa eu levei para minha empresa. E aí eu viu para outras coisas. Claro, porque é comportamento humano, né? Então eu consigo levar para minha organização, eu consigo fazer também com que a empresa tenha resultados melhores. Não pensando no sentido assim, eu vou enganar o meu cliente, né? O marketing usa muito os gatilhos mentais. A gente trabalha com a parte de gatilhos, né? As heurísticas, mas não é para ludibriar o cliente de forma alguma, até porque isso pode gerar um resultado interessante no curto prazo, mas não vai se manter, não vai ser sustentável para o longo prazo. Mas daqui a pouco eu consigo utilizar esses insights também para fazer com que ambos os objetivos sejam alcançados, tanto o meu quanto do meu cliente. Eu consigo facilitar a vida do meu cliente. Isso, facilitando a vida do cliente, com certeza vai melhorar da empresa também, com né? certeza. E a satisfação do cliente também melhora. É um ponto ótimo para ambos os lados. Né? Exatamente. Então tá, Cássia, a gente teria um monte de coisa para falar. Vamos fazer novamente um pod aí, porque o assunto é bem amplo mesmo. Eu agradeço por você compartilhar com a gente um pouquinho do teu conhecimento.
Eu que agradeço o convite, né? Estou à disposição, é sempre uma alegria falar sobre esse assunto e como a gente comentou no início, né? Disseminar, dizer que problemas financeiros ou dificuldades financeiras, todos nós estamos suscetíveis, todos nós em algum momento da vida já passamos por algum momento que não foi tão agradável com relação a finanças, e isso não é um problema que tende ou que precisa se perdurar pela vida inteira. Então, se hoje você está passando por uma dificuldade financeira, isso pode ser um único momento da sua vida, pode ser uma fase de transição. Se você não conseguir fazer essa transição sozinho, procure ajuda, porque ninguém merece sofrer por causa disso, né? É verdade. Tá certo, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês. Um ótimo final de semana. E a gente volta na sexta que vem com mais um Pode Falar. Até mais.